como Zaqueu, eu quero subir o mais alto. E com isso os dois textos rapidamente. E um deles, o primeiro se encontra em Apocalipse 3. É a 6ª carta à igreja de Filadélfia. E o Senhor hoje está falando aqui para essa igreja, né? Essa igreja que está repleta, muito bonita, linda. E esta carta ela foi escrita para a igreja de Filadélfia. E hoje ela está sendo lida para a igreja aqui de Guarataia também. Né? Nós sabemos que são poucos irmãos, né, que são membros, mas que os irmãos possam ser abençoados com essa leitura nesta noite. Que diz assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouco força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos que da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste as palavras da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós ainda vamos abrir Marcos 3, 31 a 35. Esse texto fala sobre a família de Jesus. Amém? Marcos 3, 31 a 35 diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandando o chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha mãe, a minha irmã e a minha mãe. Amém? Amém. Então aqui está uma grande família. É a família de Deus, né? A família que já aceitou Jesus. E essa família é imensa, né? Jesus respondeu: olha só, quem mandaram chamar, dizendo que a sua mãe e seus irmãos estavam chamando. E ele falou só isso: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e a minha irmã e a minha mãe, né? Se tem alguém aqui hoje que ainda não faz
faz a vontade do Senhor, né, a nossa oração nessa noite é que Deus venha te abençoar, para que você, fazendo a vontade do Senhor, você seja irmão verdadeiramente de Jesus. Nossos irmãos, além de ser parentes, né, irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar todos que estão aqui nesta noite. Nós vamos continuar. Nós queremos fazer algo que veio ao meu coração em 2 Coríntios 15, 57. Tem uma palavra para meus irmãos que estão aqui, só esses 35 irmãos, né? Uma palavra conhecida. 1 Coríntios 15, 57 diz assim: olha só, para vocês que estão aqui, que vão continuar esta obra, né? Que vão ter o desejo nos seus corações de ganhar aqueles que moram por aqui ao redor, que ainda não têm Jesus, diz assim: olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Amém. Deus possa abençoar essa igreja, né? Com poucos irmãos, mas nós, pela fé, nós já contemplamos tantas outras pessoas que moram aqui, que moram mais à frente, vindo abraçar essa obra aqui, para que nós possamos alcançar outras vidas aqui para Jesus. Amém? Nós vamos ouvir agora o nosso coral, né? Nós vamos ouvir o nosso coral. Para quem não sabe, nós ensaiamos um coral muito lindo aqui hoje. E esse coral, ele já existiu aqui, né? Um dia ele já existiu aqui. 1968. Gabriel está falando ali de 1968, né? Por incrível que pareça, eu procurando uma cópia de um louvor de um hino para a irmã Dalva, que a irmã Dalva me pediu, que o coral tinha cantado em 1968, e Gabriel falou que ali lá em casa deveria de ter essa cópia. E eu achei a cópia do coral. Eu achei a cópia dos hinos e achei também a ata do coral. Né? Nós achamos uma ata desse, não é desse coral que vai cantar aqui não. Foi de outro coral, né? Mas agora nós vamos cantar. Vamos levar
nós temos algumas palavras especiais nessa noite. Nós queremos, nessa hora, dar oportunidade para o pastor Lindenberg, está aqui presente, está aqui dentro. O pastor tem uma palavra para nós nesse momento. Deus é fiel. Tenho certeza disso. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Lindberg Carvalho, eu sou da família também, duplamente da família, biológica e espiritual. A minha mãe, que já dorme no Senhor, tenho certeza que ela estaria muito feliz se estivesse aqui hoje. Apesar de eu estar conhecendo a grande maioria absoluta aqui, a gente fica assim quase que emudecido. É difícil falar. A minha mãe chamou-se Enete, filha do seu Zeca, dona Mariana, irmã da tia Zezé, que está aqui, que abaixo de Deus está me proporcionando essa alegria de estar aqui hoje. Obrigado, tia Zezé. O meu irmão me ligou, eu moro a 3.300 quilômetros daqui, eu estou no norte do Mato Grosso, e meu irmão me ligou semana passada e falou: Lindberg, tenha em conta a família, você tem que estar lá. E para a gente sair do Mato Grosso, a gente que tem empresa lá, é complicado, é difícil você em uma semana se organizar para isso. Mas eu confesso para vocês que eu fiz o meu melhor e Deus me permitiu estar aqui hoje. E eu estou assim, em estado de êxtase, por estar aqui, por conhecer meus primos, primas. Não tem, é indizível. Só tem uma coisa que foi covardia. Que quando eu entrei aqui hoje pela manhã, tem ali no programa um pedido que é difícil, não vale chorar. Como não chorar? Hoje de noite eu fiz só, de manhã eu fiz só choro. E eu estava falando com a tia Zezé, eu tenho me sentido como se estivesse numa H externo, só diamantes, uma joalheria muito preciosa. A palavra de Deus fala sobre o povo de Israel, quando Deus fala que Israel, eu hei de te ajuntar como a galinha junta seus pintainhos. Eu tenho percebido, pastor, isso aqui, Deus unindo, trazendo, juntando a família. Em 48, Oswaldo Aranha foi o brasileiro que deu o voto Minerva para que Israel se tornasse nação. E quando eu entrei hoje, a vontade de que minha mãe tivesse aqui era muito grande. Para assinar aquela lista de presença, eu me reportei ao céu. Eu falei, lá no céu vai ter uma lista de presença. E para adentrar ao céu, vai ter que, não vai ser nós que escreveremos os nomes, mas os nomes terão que estar escritos lá. Para que nós possamos ter acesso. Aqui você entrou, você assinou o nome ou não, você entrou, mas no céu nós teremos que ter já os nomes escritos no livro da vida. E para isso acontecer, se fazem necessárias algumas coisas. O pastor, ele não fica nervoso para falar, né? Mas é diferente, eu nunca passei por isso. Eu achava que eu estava escrito no céu. Eu achava que meu nome estava escrito no céu. Nós estamos em família e eu posso aqui contar. Eu venho de uma família que minha mãe, eu para falar a verdade, eu não sabia que toda a minha parentela tinha tantos evangélicos assim. E minha mãe também evangélica, mulher de Deus,
que entrou num casamento tumultuado. Meu pai achava-se convertido, dono extremo da verdade. E aquelas parentes que são mais próximas sabem que minha mãe sofreu muito no casamento. Eu sei que hoje aqui é dia de júbilo, mas para que você entenda o que aconteceu comigo. E eu, apesar de ter conhecido o Evangelho quando criança, assim que minha mãe faleceu, eu saí da minha casa, eu ainda adolescente, e fui para o meio de uma família católica. Não porque meu pai não tivesse condições, não. Uma oportunidade que eu tive, e tanto sofrimento que nós, filhos, vivemos em casa. Você que é pai, mãe, preste bastante atenção nisso. Hoje em dia tem até programa para ensinar a educar filhos. A tia Nani na televisão, pasmem, o ponto que chegamos, programa de televisão ensinando a ser pai, a ser mãe. Programa de televisão ensinando filhos a serem obedientes. E eu cresci revoltado por ver minha mãe sofrer. Nunca houve agressão física, mas nós ficávamos revoltados de ver um pai crente, aspas. E aquela revolta minha me levou a ter revolta de crente. Eu fui para uma família católica e talvez no meu inconsciente, por vingança, eu fui para um seminário católico e fui ordenado padre. Graças a Deus a minha mãe não teve esse desprazer, porque ela já havia falecido. E eu rezava missas. Tomei conta de 2 paróquias por 5 anos e 8 meses. Eu rezava missas e tomei mochiliza, crente. Tinha amizade com espíritas, sabe, tudo aquilo que foi formado, todo o conceito cristão, evangélico que foi formado de mim, as agressões dentro de casa, de eu não poder externá-las, aquilo estava como uma panela de pressão a explodir, e me tornei um padre. E achava eu que meu nome estava inscrito no livro da vida. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: tem alguém aqui nesta noite que porventura esteja afastado do caminho de Deus. Ou talvez você pense estar perto de Deus. E quem sabe Deus esteja tão longe de você como eu estava. Eu vivia assim. Se tem alguém aqui nesta noite que conhece a palavra como eu conhecia e está afastado, ou você que nunca teve uma intimidade com Deus. Achei muito bonito hoje pela manhã o pregador, o pastor, falando, ele fez aqui uma metáfora, quando ele diz: o presidente você pode conhecê-lo, saber muito bem quem ele é, seus gostos e afins, mas você não tem intimidade, que é o que Deus quer que tenhamos. Deus não quer que você o conheça, mas Ele quer ser conhecido de você, íntimo de você. E eu vivi assim, um padre, revoltado, rezando missas, um cego tentando guiar cegos e levá-los a Deus. A vaidade, o orgulho se apoderou de mim. Rezava as missas e muitas vezes eu terminava a missa e ia para a sacristia chorar, porque o vazio de Deus em mim era muito grande. Eu chorava copiosamente. Um gosto de cabo de guarda-chuva a vida tinha para mim. Gosto de nada. Eu bebia, eu tinha amigos, eu era religioso, muito religioso, com bronca de crente, e achava eu que eu estava caminhando para o céu. Como? Não. Tinha resposta para tudo. Voltando ao assunto, você que está afastado de Deus, saiba de uma coisa: uma hora Deus te pega. Porque quando tem na família pessoas que estão clamando a Deus e orando por você, fique tranquilo,
Deus vai te pegar. Fale isso no ato profético também. Amém, Jesus. Você tem livre arbítrio, você é dono do teu nariz, você manda a tua alma para onde você quiser, mas saiba que tem pessoas que clamam a Deus por você, e às vezes acontecem coisas na tua vida que você fica indignado, chateado, por que está acontecendo isso comigo? Saiba que é Deus já falando com você através de situações para que você se curve diante do Todo-Poderoso. Foi isso que aconteceu na minha vida. Orgulho, petulância, influência no meio político e social da cidade que eu vivia, e longe de Deus. E os rogos da minha mãe, que já agora na glória, então na glória, as orações dela não foram em vão. A Bíblia diz que o Senhor colhe as nossas orações em sua taça, que as nossas orações sobem como fumaça, como perfume às narinas do Senhor. O Senhor exala, inspira as nossas orações. As nossas orações, não uma heresia, pastor, mas digamos assim, elas trazem vida para Deus. Às vezes você é mãe, você é pai que está orando, parece que Deus não está ouvindo, parece que o seu problema não tem mais solução. Suas orações são colhidas. Não se preocupe como você ora. Vocábulos, não. Na simplicidade da sua oração, quanto mais simples, mais eficaz. A gente às vezes fica procurando nomenclaturas, vocabulário. E sabe o que aconteceu? Papai do céu, na sua sapiência, eu com bronca de crente, meu pai, depois que ele viu, coitado, na sua ignorância, o que ele fez, o que causou a mim, não transfiro para ele toda a culpa, tem a minha parcela de culpa também, mas a revolta onde me levou, meu pai saía aqui do Rio, ia a São Paulo, uma paróquia que eu cuidei em Belo Horizonte, ele ia lá e quando ele assistia a missa e terminava a missa, ele chorava.